Capítulo 5. Entrada no mosteiro de Santa Teresa. Na juventude, quando corre rápido nas veias o pulsar vermelho da vida, a voz da alma é um toque de trombeta que nos chama à batalha. Victor James Daley. O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó 1:21. Inácio, envergonhado de sua fraqueza momentânea e consternado pelo sofrimento adicional que havia imposto a Ana Maria, expressou seu arrependimento de modo prático, fazendo tudo o que estava a seu alcance para facilitar sua entrada rápida no Carmelo. Uma alma como a dela não foi feita para os prazeres deste mundo, e no seu coração Inácio reconhecia o fato. Em silêncio, admirando a bondade incomum de sua filha, mas ainda alimentando uma tênue esperança de que lhe fosse concedido um pouco mais de tempo em sua companhia, decidiu pedir a ajuda do padre Colombino para adiar a inevitável separação. O provincial, no entanto, tomou partido de Ana Maria e prometeu que, assim que voltasse a Florença, visitaria o Carmelo para propor e recomendá-lo a eles. Nossa ordem tem todos os motivos para se alegrar e estimá-la como um bem, escreveu ele à priora Madre Maria Madalena de Jesus. Deves louvar e agradecer ao Senhor, pois eu sei que seus dons maravilhosos desta jovem a formarão de acordo com o coração de nossa Santa Mãe, Santa Teresa. Esse foi um tempo de sofrimento interior para o pai e filha, e as duas almas justas fizeram grande progresso nos caminhos de Deus. Ana Maria via nesse sofrimento gerada pela espera, uma ocasião igualmente válida para resignar-se à vontade de Deus. Se ele permitiu esse obstáculo, então, obviamente, a maneira de servi-lo aqui e agora era aceitá-los com paciência e submissão. Seu único desejo era agradar aquele que a escolheu para si, consolar seu sagrado coração pela negligência e desprezo daqueles que preferiam suas criaturas a ele, sabendo que a realidade do amor só é provada pelos atos e pela prática consistente da virtude. Ela se propôs a imitar o espírito do ideal carmelitano, na medida em que já o compreendia. Ana Maria escreveu um pedido formal ao Carmelo de Florença, solicitando que fosse admitida ao postulado, expressando seu desejo de ter permissão para crescer no amor de Deus, juntamente com as outras fervorosas esposas de Jesus. Poucos dias depois, ela escreveu para a Madre Eleonora, informando-lhe e as outras freiras de Santa Polônia de sua decisão, ao mesmo tempo oferecendo um discreto pedido de desculpas por não ter buscado sua vocação com elas. Isso é algo que não está em nossas mãos decidir, e não podemos escolher nossa vocação de acordo com nossos próprios gostos e desgostos. Devemos corresponder inteiramente ao chamado divino se quisermos alcançar o fim desejado. Como vocês sabem, não posso agir de outra forma, pois o Senhor me deu a conhecer por muitos meios o que Ele deseja de mim. É verdade que senti certa resistência por minha vocação, mas Ele continuou a bater à porta do meu coração e me inundar com tantas bênçãos que parecia a atitude mais ingrata e irresponsável se me recusasse a responder à sua bondade e indulgência, com a vivacidade que está em meu poder. Madre Maria Madalena respondeu que Ana Maria havia sido aceita, e a menina escreveu mais uma vez, pedindo, desta vez, que lhe fosse prescrita uma regra de vida a ser posta em prática durante o período de espera. A título de preparação, em resposta a este pedido, a priora sugeriu que, para alguém que pretendesse entrar no Carmelo, não poderia pensar em melhor prática do que acostumar-se a mortificar sua própria vontade em todas as coisas, por mais insignificantes que fossem, e ceder voluntariamente seus próprios direitos para agradar aos outros, concordando agradavelmente com suas opiniões, tratando a todos com uma bondade genuína, fazendo assim um contínuo e completo sacrifício de si mesmo a Deus. E a Madre Maria Madalena disse mais tarde: Ana Maria teve boa vontade e seguiu cuidadosamente esses conselhos. Mais tarde, quando ela estava
entre nós, observamos como Deus possuía sua alma e a enchia de consolação e paz. Ana Maria tinha agora de fonte autorizada o segredo do espírito essencial do Carmelo, o holocausto da própria vontade, mais do que a adesão rígida aos atos e mortificações exteriores em que até então se concentrara. Essa transformação do eu não precisa de método ou estrutura fixa, e a vida carmelitana compreende um cenário ideal para uma vida de infância espiritual, em razão de sua simplicidade absoluta e rotina monótona, aparentemente trivial, que, no entanto, garante completa liberdade interior. Não é o método carmelitano trabalhar sempre e em tudo segundo o princípio agere contra. Nota de rodapé. Agere contra é um conceito de Santo Inácio que significa agir contra e se refere a agir contra comportamentos que não dão vida e impedem a liberdade. Voltando ao texto. Sacrificando os próprios dons e talentos no altar da renúncia apenas para contrariar gostos e habilidades, ou forçando-se a ocupações para as quais não se tem aptidão nem atração. Onde está o Espírito do Senhor, há liberdade, e a mesma liberdade respira através do exercício da oração privada. Ninguém está preso a forma ou métodos convencionais. Cada um é livre para escolher, encontrar ou continuar o método mais adequado a seu gosto e atrações, o que o impulsiona e o une a Deus. Um sorriso quando estou inclinada a ficar calado ou pareço entediada. Uma palavra amiga, sente uma pequenas palhas apanhadas pelo amor, que foram usadas por Santa Teresa de Lisieux como veículo para expressar seu amor a Deus e praticar a autodisciplina consistente. São o caminho usual de perfeição para os carmelitas. Aplicando-se a seguir as recomendações de Madre Maria Madalena, Ana Maria estava iniciando sua formação nos dois fundamentos da vida religiosa: a pobreza do desapego e a submissão obediente da vontade à autoridade divina por meio da delegação de um superior legítimo. A simplicidade e o desprendimento são fortemente destacados na vida religiosa, e é interessante comparar a regra de vida sábia e moderada sugerida por Madre Maria Madalena com as resoluções de Teresa Martin. Um século depois, sobre a mesma frase de espera diante da porta do convento Elisier, aberta diante dela. No início, de fato, ocorreu-me o pensamento de me livrar das restrições e levar uma vida menos rígida, mas o Senhor me fez entender o quão valioso eram aqueles meses e resolvi me entregar a uma vida séria e mortificada. Quando digo mortificada, não me refiro às penitências praticadas pelos santos, longe de me assemelhar a essas almas heróicas que desde a infância usam o jejum, o flagelo e a corrente para disciplinar a carne. Fiz minha mortificação consistir simplesmente em refrear minha vontade, reprimir uma resposta impaciente, prestar um pequeno serviço em silêncio e uma centena de outras coisas semelhantes. Por meio dessas ninharias, preparei-me para ser a esposa de Cristo. E nunca vos posso dizer o quanto a demora forçada me ajudou a crescer no abandono, na humildade e em outras virtudes. É importante notar que Madre Maria Madalena também não fez recomendação de nenhuma das penitências praticadas pelos santos. Ana Maria logo aprenderia que o espírito carmelitano é adquirido não com correntes, jejuns e açoites, mas muito mais seguramente no controlar da vontade própria, sem reclamações ou autojustificação, sem réplicas às ofensas, na prestação de pequenos e discretos serviços a favor da inconveniência de si mesmo e sem esperar qualquer agradecimento pelo que faz. Aquelas penitências têm seu lugar reservado no seu programa do ascetismo e um lugar consagrado na vida espiritual, mas não são um ingrediente essencial da santidade. Pelo contrário, humildade, desapego, obediência e caridade são absolutamente indispensáveis. Antes de partir de Arezzo, Ana Maria, acompanhada de seu pai, fez uma curta peregrinação à vizinha Alvernia, a montanha sagrada onde 5 séculos antes São Francisco de Assis havia recebido os estigmas, a marca das 5 chagas do Salvador, em uma visão de um serafim sob a forma do Senhor crucificado. Foi uma verdadeira peregrinação para Ana Maria, e um verdadeiro encontro
confirmando nela o ideal já consolidado de pobreza absoluta e desapego de todas as coisas. A personalidade e o espírito do pequeno e pobre homem de Deus ainda pairava sobre aquelas encostas rochosas. Francisco, que se apaixonou pela pobreza, por cujo sorriso jogou ao vento todas as posses, parecendo renunciar até ao mínimo necessário, reduzindo-se a uma roupa que era um saco áspero cingido com uma corda. Francisco, que se satisfazia em ser um tolo por amor de Cristo, enquanto padecia a maior parte de sua vida de aflições corporais, não tendo nada, mas possuindo tudo, e que passava todos os seus dias derramando sua gratidão a Deus por aqueles dons e bênçãos que a maioria de nós considera como nosso direito. Ali, entre as altas montanhas, onde o vento ainda cantava suas canções de trovadores através de faias e pinheiros, em meio às massas escarpadas e inacessível das rochas, penhascos e ravinas, Ana Maria encontrava a presença quase tangível de Deus e estava ciente de uma convicção quase perceptível do triunfo do espírito sobre a matéria. Podia-se facilmente imaginar a pequena figura esfarrapada, solitária, subindo as encostas ásperas para iniciar o longo encontro do qual sairia com o corpo selado pelas marcas da paixão, que por tanto tempo havia sido marcadas em sua alma. Esta era a transformação a que ela aspirava, reproduzir em si mesma Jesus crucificado, não pelo martírio da carne, mas pela silenciosa imitação daquele que foi obediente até a morte. Ela não falou sobre a experiência, mas pelas referências posteriores a esta visita à Alvérnia. É óbvio que a considerou um ponto alto em sua vida espiritual, uma ocasião de graça e efusão de luz singulares. 1º de setembro foi a data fixada para a entrada de Ana Maria no Carmelo. A família ainda resistia na Vila Ortagli, quando Ana partiu pela última vez, na última semana de agosto. Camila, doente e confinada à cama, não podia viajar, e a ideia da separação que se aproximava parecia-lhe insuportável. Quando Inácio levou Ana Maria vestida com roupas de viagem pela última vez ao seu leito, Camila desmoronou completamente e só conseguia segurar a menina nos braços, chorando inconsolavelmente. Ana Maria recostava sua cabeça ao seu peito. Querida mãe, disse ela com ternura, exceto por Jesus, por ninguém eu te deixaria. A senhora sabe disso. Sim, minha filha, mas não me peça para sentir alegria. Você é o primeiro filhote a deixar o ninho. Não, eu nunca vou deixar o ninho. Aqui no fundo do seu coração, a senhora sempre me encontrará por perto, compartilhando das suas alegrias e tristezas. Sabe que eu te amo por todo o meu coração e sempre te amarei. Por mais devota que Camila fosse, sem dúvida, plenamente consciente da honra que Deus estava concedendo às duas, tais considerações pouco ajudavam a suavizar o golpe de despedida ou consolá-la em sua própria perda. Ela depositara tantas esperanças naquela linda filha, esperava que fosse se casar com pompas e assim oferecer uma compensação por tudo que ela mesma teve que renunciar na vida. Não é difícil imaginar a luta interior da mãe com seu próprio sofrimento. A admissão de um pouco de egoísmo no fundo estava o reconhecimento inenarrável da reivindicação de Deus e da profunda e anterior fidelidade da filha a ele. Senhor, a quem eu poderia entregar minha filha com maior alegria? Eu esperava ser abordada por algum homem que a procurasse como esposa, e eu a teria entregado de bom grado, sabendo que este era o cumprimento de seu destino natural. Que maior alegria e gratidão então eu tenho em devolvê-la a vós, pois ela era vossa antes de ser minha, e sou humildemente grata pela felicidade que me concedeste por ter sua doce presença reconfortante todos esses anos. A separação é dolorosa, e eu sei em meu coração que estou de partida. Eu não verei minha filha novamente nesta vida, e é um grande sacrifício que vós me pedis. Concede pelo menos que possamos permanecer unidas e sempre nos aproximarmos nas profundezas do vosso coração. Em vós todo amor cresce, refina e se aperfeiçoa, e apesar da angústia que sinto ao pensar que nunca mais segurarei ou acariciarei minha primeira filha, estou realmente feliz e orgulhosa porque vós a chamaste, porque encontraste em nossa família alguém digno de ser vossa esposa.
através de sua vida oculta de oração e sacrifício, que muitas graças venham a este mundo triste. Abençoaste nossa família com muitos filhos, muitas tristezas, sacrifícios caros e muita felicidade e amor. Atraí-nos todos para mais perto de vós, para que no fundo do vosso sagrado coração possamos permanecer unidos, além de toda separação no tempo e no espaço. Ana Maria desvinhou-se, beijou a mão gentilmente e Inácio, que com dificuldade continha a própria emoção, recordou mais tarde. Enquanto eu observava a dor de minha esposa com tristeza em meu próprio coração, maravilhei-me com o autocontrole de Ana em consolar sua mãe e restaurar sua tranquilidade. Então ela calmamente sinalizou para mim que era hora de partir. Um último abraço, um rápido olhar para o grande quadro de Assunção, e então Ana Maria saiu da sala, cheia de memórias, seguindo seu pai, escada abaixo através do salão familiar. As paredes decoradas com afrescos de cenas de cruzadas em direção à carruagem, os irmãos pequenos se aglomeravam em torno dela e todos os empregados das duas casas foram convocados para desejar boa sorte à jovem patroa, que apesar da brevidade de sua estada entre eles, todos estimavam e respeitavam. O pequeno Diego examinava o interior do maravilhoso veículo com a quase veneração que os meninos têm por qualquer coisa que tenha rodas. Agora, quando seu pai o puxou para fora e o colocou nos degraus, começou a chorar bem alto. De repente se deu conta que Ana Maria estava partindo e que não poderia ir com ela. Então as rodas da carruagem, esmagando o cascalho, abafaram todos os outros sons. Os arbustos que margeavam o caminho deslizavam atrás dos dois como sentinelas silenciosas. A última cerca era ultrapassada. Os cascos com ferraduras de metal dos cavalos batiam com força na superfície dura do chão batido da estrada. Era de manhã e o campo era uma superfície de cobre e ouro polidos sob o sol do final de verão. Inácio se recordou que há menos de 5 meses ele e Ana Maria tinham percorrido aquela estrada no seu regresso de Santa Polônia. O mundo começava a ganhar vida nova, o jardim e a cerca viva irrompiam em toda a glória da primavera, abrindo botões de cores intensas, os pássaros cantavam na excitação de mostrar suas casas, e o sol parecia parar e sorrir para a paisagem serena antes de deslizar no horizonte. A promessa agora era a nudez vindoura do inverno. Por toda parte, as folhas começavam a ficar avermelhadas nas árvores, enquanto frutas e flores se tornavam mais púrpuras e douradas. Era uma época que normalmente enchia Inácio de satisfação, uma sensação inebriante de recomeço da virada do ano com as colheitas e todas as frustrações e dificuldades de mais um verão terminadas e esquecidas. Agora, porém, seu coração parecia tão seco e leve quanto aquelas folhas enferrujadas e farfalhantes. Já podia sentir os ventos frios do inverno que levariam as folhas perdidas e solitárias ao longo das estradas e trilhas, e ele sabia que quando Ana Maria cruzasse a porta do claustro, algo sairia de sua vida e jamais poderia ser substituído. Era, pensou desolado, a velha e triste regra, uma das leis imutáveis da natureza. Criamos nossos filhos para o dia em que eles nos deixarão, tão certamente quanto deixamos nossos próprios pais. Bolotas caem do carvalho, pássaros voam no ninho, assim sempre foi e assim sempre será. Há muito tempo, Virgílio concebeu uma definição para esse fenômeno. Lacrimae rerum, as lágrimas das coisas. Inácio lançou um olhar furtivo sobre Ana Maria, que estava sentada ereta e imóvel, olhando pela janela da carruagem, os vinhedos, os pomares e as oliveiras. Ela mal tinha 17 anos. E a despedida tinha sido angustiante. O futuro continha rigores desconhecidos. Haveria apenas um rosto familiar para cumprimentá-la. O de uma única conhecida, Cecília Albergotti, agora noviça, irmã Teresa de Jesus crucificado. Ana Maria não chorou nem deu nenhum sinal extremo de angústia que sentiu no momento da despedida. E agora lutava por um longo tempo com suas emoções rebeldes antes de poder confiar em si mesma para falar. A bela paisagem campestre, a vila e os jardins que tinham sido palco de tanta alegria despreocupada ficaram irrevogavelmente para trás. Ela havia eliminado as coisas de criança e com elas os outros laços mais profundos. Sua mãe, os irmãos e irmãs mais novos, até os animais e bichos de estimação, e logo teria
que se separar também do pai. Ela sentia mais fortemente os laços do amor, agora mais do que nunca, diante da proximidade da separação. Esse momento só poderia ser compreendido adequadamente por quem realmente o vivenciasse. Então, por que fazer isso? As pessoas costumam perguntar se explicarmos essa luta. Você está partindo o coração de seu pai e o seu próprio. E para quê? Pela simples razão de se estar firmemente convencido de que esta é a vontade de Deus. A atração e repugnação são coisas que acontecem nesses momentos. Deve-se seguir em frente, independentemente da dor, de deixar aquele que mais amamos na terra e do sofrimento que mesmo que às vezes não entendam, infligem sobre eles mesmos. Nunca Maria sentira mais profundamente seu intenso amor por seu pai do que agora, quando chegara o momento de se separar dele para sempre. Ele percebeu a luta dela pelo autodomínio e tentou não aumentar seu sofrimento, mostrando seu próprio. Inácio, não menos que seu filho, estava prestes a consumar seu sacrifício e sentia que agora sabia o que Abraão fora chamado a fazer e qual deve ter sido a força de sua fé e amor a Deus. Por fim, o conflito se esgotava, como acontece com todas as tempestades após um tempo. Passada cerca de 1 hora, Ana Maria voltava-se para o pai, mais uma vez serena e segura de si, e começaram a conversar, calma e sensatamente, como Inácio recordaria mais tarde. Ela continuou a jornada com tranquilidade e compostura, verdadeiramente admiráveis. As exortações de Madre Maria Madalena não passaram despercebidas. Sua futura postulante já havia adquirido notável autocontrole e um considerável grau de desapego. Essa garota, cujo temperamento vivo, às vezes feroz, tornava naturalmente impulsiva da cabeça quente, rápida, onde reagir a estímulos emocionais havia alcançado uma força de domínio sobre seus sentimentos, e impulsos que muitas vezes mais velhas e experientes não alcançavam. Anos antes, quando Ana Assiste partiu depois de uma longa estada na Vila Red, a pequena Ana se agarrou à tia por 1 hora, recusando-a a se separar dela e chorando de coração partido ao pensar na separação iminente. Mas ela logo aprenderia que renúncias severas trazem suas próprias consolações particulares, duas metades do paradoxo que está no cerne de todo sacrifício cristão. Devemos dar tudo para ganhar tudo. O grão de trigo deve ser lançado na terra para germinar e florescer. A morte é o prelúdio da vida. A alegria nasce do sofrimento. Toda a ressurreição deve ser precedida por um calvário. E Ana Maria Red viria a descobrir como a jovem beneditina Gertrude More, que dá tudo por amor, é a mais doce pechincha. No dia 1º de setembro de 1764, Ana Maria e seu pai esperavam na sala de aparência austera, uma grande sala quadrada com paredes caídas de branco. Inácio olhou com bastante apreensão para as grades com seus espigões de aspecto perigoso, fortemente cortinadas por dentro, que ocupavam a maior parte de uma parede. A atenção de Ana Maria foi atraída pelos 2 quadros emoldurados que pendiam de cada lado da grade, um de Santa Teresa d'Ávila e outro de São João da Cruz, e o crucifixo de madeira simples acima da grade. Inácio desviou os olhos das grades de ferro de aspecto ameaçador e olhou para os 2 textos escritos na parede. Lembra-te de que tens apenas uma alma, apenas uma morte para morrer, que a vida é curta e tem que ser vivida por ti somente, e que há apenas uma glória que é eterna. Se te lembrares disso, haverá muitas coisas com as quais não te importarás. Teresa de Jesus. O estoque de alegria de Inácio, porém, ficava cada vez menor. Ele olhou para a parede oposta. Se na hora da conta te has de lamentar por não teres empregado esse tempo no serviço de Deus, por que não o ordenas e empregas agora como o quererás tê-lo feito quando estiveres morrendo? João da Cruz. Inácio já se sentia profundamente deprimido, embora fosse bom e salutar, sem dúvida, manter diante de si as lembranças das 4 últimas coisas. Sentiu que tinha matéria mais do que suficiente para meditar por uma manhã e não precisar de nenhum lembrete sobre a impermanência da vida e em que separação e tristeza são inevitáveis. A porta nunca se abriria?
Ele andava inquieto para cima e para baixo, sobre as tábuas polidas do chão, imaginando como Ana Maria podia sentar-se ali, tão calma e inabalável. Era como se ela estivesse apenas esperando no salão de recepção a oportunidade de saudar a chegada de alguns convidados casuais. Ele imaginou que seria assim, que um criminoso condenado à morte deveria se sentir forçado a se sentar e assistir aos instrumentos de execução que logo acabaria com sua vida. Ana Maria, no entanto, apesar de seu ar de tranquilidade, também experimentava a sufocante sensação de viver seu último momento lenta e dolorosamente. Por mais difícil que tenha sido se livrar do abraço da mãe, ela sabia quanto custaria o autocontrole e a força de vontade necessários para esconder a agonia desta segunda e última descida que seria quase como arrancar um pedaço de sua própria carne viva. Seu coração parecia estar batendo tão forte que ela se perguntava se Papa poderia ouvi-lo. Sem levantar a cabeça, ela o observava com o olhar baixo, enquanto seu coração doía pela angústia de ambos. Os dois se assustaram com o suave farfalhar quando a cortina sobre a grade foi puxada para o lado. De repente, Madre Maria Madalena estava lá, dando-lhe as boas-vindas. Tudo está pronto agora, disse ela, sorrindo para os dois. Se vocês puderem, venham até a porta do recinto. Ana Maria levantou-se lentamente e encarou o pai, sem dizer uma palavra. Inácio ofereceu-lhe o braço e nenhum dos dois falou enquanto saíram da sala e passaram por um corredor até a porta do claustro. Eles ouviram o som de um sino tocando do outro lado, seu tom levemente abafado pela distância, e o arrastar de sandálias de sola de corda no corredor de pedra. Um chocalho abafado de rosário de madeira, um comando sussurrado, e então a pesada porta cravejada de ferro se abria, rangendo suas dobradiças. A priora e a noviça estavam na soleira, seus longos véus negros caindo sobre os seus rostos, as mãos estendidas para receber a recém-chegada. Ana virou-se para o pai, que a abraçou por um momento, abençoando-a com uma mão que não estava muito firme. Então ela se virou, nenhum dos dois confiando na voz daquele momento, carregado de emoção. Atravessou rapidamente a porta, ajoelhou-se aos pés das duas freiras, que dali em diante seriam suas mães em Cristo. E foi envolvida em seu abraço acolhedor. Inácio ficou imóvel até que a porta finalmente se abriu. Por um momento ficou ouvindo o leve estalido e o arrastar de passos que se afastavam e o estranhamente solitário staccato toque-toque dos sapatos de Ana, à medida que se ouvia gradualmente pelo corredor. Então ele se virou. Mais tarde ele a viria novamente, mas com um vestido preto, nada elegante, de postulante, do outro lado da pesada grade de barras duplas. Enquanto isso, Ana Maria era introduzida na comunidade que esperava, reunida para acolher sua nova irmã. Madre Maria Madalena a conduzia pelas salas, uma a uma, para ser vista, abraçada e apresentada, mas a ladaína de nomes desconhecidos fluía sem que nenhum deles ficasse registrado muito claramente na sua mente. Qual será o nome dela? Foi o coro ansioso de todos os lados. Madre Maria Madalena olhou para a garota alta e bem arrumada, cuja mão ainda segurava a sua. Bem, ela perguntou. Como você acha que devemos chamá-la? Ana Maria? Não, já temos uma Ana Maria. A assistente de sua mestra é Madre Ana Maria de Santo Antônio. Você terá que escolher outro nome. Então eu gostaria de ter o nome de nossa Santa Mãe. Gostaria, mas nós temos muitas Terezas. Bem, se me é permitido escolher, Madre, gostaria muito do nome Margarida, em homenagem à irmã Margarida Maria de Alacoque, a quem o Sagrado Coração fez tão grandes revelações. Madre Maria Madalena considerou isso. Teresa Margarida, disse ela. Bem, será assim por enquanto. Ela acenou para a mestra noviça. Leve agora e apresente-a às outras noviças. Elas provavelmente não farão nenhum trabalho até que o suspense termine. Acrescentou ela secamente, dispensando o resto da comunidade, que prontamente entendeu a indireta. Ana Maria imediatamente se sentiu à vontade em um trio conversativo e animado, ansioso pela primeira impressão de sua nova companheira. A irmã Teresa de Jesus Crucificado a saudou calorosamente com um bem-vinda, irmã, e um abraço. Foi um choque ser tratada como irmã pela primeira vez, mas aquilo lembrou Ana Maria de não se dirigir a suas companheiras como Cecília. Quando as outras duas noviças, Irmã Teresa Maria da Imaculada Conceição e Irmã Maria Vitória da Trindade, foram apresentadas, Madre Ana Maria observou de perto sua nova pupila.
Ela sentiu uma atração irresistível por aquela garota de cabelos louros e autocontrolada, e de repente experimentou o intenso desejo de falar com ela, pois sentiu que sua incrível postura não era o resultado de meras boas maneiras naturais ou polimento, mas tinha suas raízes em um hábito bem fundamentado de autodisciplina e espiritualidade genuína. Ela suspeitava que ali estava alguém que havia feito progressos consideráveis na virtude e ficou impressionada com a dignidade e a simplicidade que pareciam emanar da postulante. Ela observava enquanto as risadas e conversas zumbiam ao redor. Então, de repente, se levantou. A conversa parou abruptamente em si e, em silêncio, as noviças também se levantaram. Agora, todas de volta ao trabalho. Você, criança, venha comigo. Ela conduziu Ana ao redor do mosteiro através do pátio do claustro e da varanda aberta que corria por baixo das celas até o coro. A grade estava fechada e Madre Ana Maria indicou a posição do altar do outro lado, sussurrando: Aqui está Nosso Senhor. Ajoelharam-se por alguns minutos em silêncio e depois saíram para o jardim ensolarado, com suas ermidas ao ar livre, pela galeria e no andar de cima até o dormitório. O longo corredor com suas fileiras de celas, cada uma idêntica à outra, descendo pelos dois lados, parecia interminável para Ana. Por fim, a senhora parou. Esta é a sua cela, ela disse, notando o rosto corado de emoção da outra. Suas coisas não chegaram ainda, continuou. Você gostaria de voltar para o coro? Ah, sim, por favor. Você pode encontrar o caminho? Irei buscá-la mais tarde. Ana Maria ajoelhou-se no chão nu e enterrou o rosto nas mãos. Anos mais tarde, falando às companheiras de noviciato, confessou que no momento de deixar o pai sentiu uma agonia quase física, como se sua alma e seu corpo estivessem sendo dilacerados. Mas a única outra menção que ela fez, a dor que a separação lhe causou, foi em um pequeno verso que escreveu ao pai, relembrando aquele momento. Meu coração senti dilacerar ao te deixar. Teu coração vi despedaçar ao me entregar. Estava bastante serena quando Madre Ana Maria entrou silenciosamente e lhe deu um leve tapinha no ombro.